Espírito Santo. Amém. Dentro destes nossos encontros semanais, se queres ser perfeito, vamos continuar meditando sobre a felicidade daquele que procura a perfeição. E o tema de hoje será: a perfeição nos torna felizes mesmo na hora da morte. Com efeito, para os santos, a morte é uma recompensa e não um castigo. É só pensar, por exemplo, no conceito de dormição, que por muito tempo esteve presente no mistério da Assunção de Nossa Senhora aos céus, e que queria dizer que Nossa Senhora, sem sofrer com a morte, como que dormiu para esta vida e despertou para a vida eterna, junto de seu Filho Jesus Cristo e Nosso Senhor, para a glória que Deus lhe havia reservado. Assim como quem morre em pecado, segundo Santo Afonso, já sofre penas infernais no seu leito de dor, quem morre em estado de graça prova, mesmo nas angústias da morte, certas delícias do céu, como o antegozo do paraíso. Santo Afonso, inclusive, chega a afirmar que todos os santos morreram em paz e felizes pela certeza do encontro com o Senhor. A título de exemplo, vale lembrar São João da Cruz, que depois de ter sofrido coisas terríveis ao longo de toda a sua vida, finalmente, no seu leito de dor, pergunta aos confrades, ao ouvir o toque do sino, que horas eram. Eles respondem que era meia-noite. Então, alegremente ele diz: irei cantar minhas matinas no céu. Para São João da Cruz, neste momento, então, cumpriu-se aquilo que ele mesmo escreveu num de seus poemas místicos. Rompeu-se a tela do doce encontro. Santo Afonso cita o padre Soares, que disse assim: nunca pensei que morrer fosse doce. Por que não pensar na morte? Julgas que eu a temo? Não, eu a amo. E a ama por quê? Porque vê na morte este doce encontro com o Senhor. Ele ainda diz que para o seu martírio, o cardeal Fischer revestiu-se das suas melhores vestes episcopais e cardinalícias, dizendo que ia para as suas bodas. E ao avistar o instrumento da sua morte, que o levaria ao martírio, lançou longe o seu báculo e disse: andai ligeiro, pés meus, andai ligeiro, pois já não distamos muito do céu. A alegria, então, daquele que vê a morte iminente, tendo buscado a perfeição ao longo de toda a sua vida, é justamente esta: o encontro com o Senhor, para contemplá-lo face a face no céu. Aqui, então, o cardeal Fischer, depois de dizer essa frase, entoou o Te Deum enquanto entregava sua vida ao martírio. O que mais consola uma alma que ama a Deus na hora da morte é o pensamento de que dentro em breve estará livre de todos os perigos de ofender a Deus e do risco que corre a cada instante de perder a salvação. Como disse Santo Ambrósio, na terra só caminhamos sobre ciladas armadas por nossos inimigos, a fim de nos roubarem a graça divina. Quem são esses nossos inimigos? Evidentemente, de modo especial, os demônios, que querem nos fazer perder a salvação, quando impõem tentações a nós, para cairmos em pecado e assim perder o estado de graça da nossa alma. Por esse motivo, todos os santos se alegraram com a notícia de sua morte, porque a morte poria fim às suas provações e lhes daria a certeza de nunca mais correr o risco de perder a Deus. Santa Teresa d'Ávila, inclusive, se alegrava todas as vezes que ouvia o relógio dar horas, porque havia passado mais uma hora de combate. Então, tendo passado uma hora, ela reconhecia que não havia caído em tentação, que não havia pecado, que sua alma ainda estava em estado de graça, portanto, preparada para o encontro com o Senhor. Assim disse Santa Catarina de Sena a uma de suas filhas espirituais, que chorava junto ao seu leito de dor quando ela estava prestes a morrer: alegrai-vos comigo por deixar esta terra de tribulações
e dirigir-me à pátria da paz. Santa Catarina, então, convida a sua co-irmã à alegria que ela experimentaria em breve, de romper a tela do doce encontro, de contemplar Deus face a face na sua glória. É um grande favor de Deus chamar uma alma para si quando ela está em estado de graça, tirando-a deste mundo antes que possa mudar sua condição e perder a amizade com Deus. Isto é, antes que esta alma possa sucumbir à tentação e cair em pecado, e desta forma, perdendo a amizade com Deus, não ser mais merecedora da glória que está reservada para nós no céu. Nesse sentido, então, a necessidade de buscar sempre viver em perfeita amizade com o Senhor. E quando, é claro, cair pelo pecado, buscar o quanto antes o sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão, restituindo o estado de graça à alma, também restitui a amizade daquela alma com Deus. Santo Ambrósio serve-se de um exemplo, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, de uma embarcação num mar revolto. E ele diz que os tripulantes desta embarcação só estarão realmente felizes quando chegarem ao porto seguro e aquela embarcação for ancorada. Daí, Santo Ambrósio diz que a nossa vida neste mundo é desta forma, isto é, em meio às tribulações de um mar revolto, e só encontraremos alegria verdadeira depois da nossa morte, quando estivermos finalmente ancorados em Deus, sem correr riscos de ofendê-lo, sem correr riscos de romper com a amizade para com Ele e desta forma perder a salvação de nossa alma. São Bernardo diz assim: a morte é a porta da vida. Deve-se passar necessariamente por esta porta para se chegar à pátria definitiva. E daí nós vamos ver São Jerônimo dizendo também a respeito dessa ideia da morte como porta: abre-me a porta, querida irmã. Se não me abrires, não poderei passar e alegrar-me com a posse do meu Senhor. A morte, então, é para aquele que crê como uma porta que se abre para a eternidade, uma porta que se abre para o encontro com o Senhor, razão da nossa vida neste mundo e motivo da nossa felicidade perpétua na glória definitiva. São Carlos Borromeu, certa vez, observando na parede de um seminário que havia um quadro ilustrando a morte como uma caveira trazendo uma foice na mão, chamou um pintor e pediu para que ele corrigisse aquele quadro. Em vez de trazer uma foice na mão, pediu para que ele fizesse que aquela caveira trouxesse uma chave de ouro na mão, porque ele dizia que, na verdade, a morte é como esta chave de ouro que abre a porta para o encontro com o Senhor, razão da nossa vida. É por essa razão que São Bruno disse que não se deveria dar à morte o nome de morte, mas sim de princípio da vida, porque com a morte começa a vida eterna, a vida definitiva junto de Deus, na alegria que nos está reservada, contemplando a sua face. Daí a tradição na Igreja de celebrar o Dia dos Santos justamente no dia de sua morte, ou seja, no dia em que eles entraram na posse de Deus. Santo Afonso lembra ainda nesta reflexão aquela passagem do copeiro do faraó, que José, na prisão, revelou o sonho. O copeiro do faraó alegrou-se porque, ao ter o seu sonho revelado por José, entendeu que dentro em breve lhe seria restituída a dignidade que ele havia perdido quando foi lançado na prisão e voltaria ao serviço de Faraó. E ele diz assim, que esta é a alegria daquele que busca a perfeição nesta terra, porque com sua morte será dado a ele grande dignidade, a dignidade de estar diante de Deus na felicidade que ele nos reserva para todo sempre. São Francisco de Assis, certa vez, cantando
por causa da morte iminente, disse assim ao irmão Elias: eu, de minha parte, não posso fazer outra coisa senão cantar, porque vejo que dentro em breve me acharei na posse do meu Senhor. Cantava São Francisco de alegria, mesmo já cego, porque teve seus olhos cauterizados pelo fogo, uma vez que adquiriu uma séria doença nos seus olhos. Já estigmatizado, porque ele viveu sobre a terra os últimos 2 anos de sua vida, trazendo os estigmas de Cristo em seu corpo. Disse que se alegraria e por isso cantava, porque a morte era iminente e assim em breve se encontraria com o Senhor. Santa Teresa d'Ávila, uma de suas filhas, que chorava junto ao seu leito de dor, disse assim: vou entrar na posse de Jesus, meu amor. Se na verdade me amais, alegrai-vos comigo. Convidava Santa Teresa, sua filha, à alegria, a exemplo de Santa Catarina de Sena. A alegria porque em breve ela se encontraria com o Senhor em sua glória. A alegria daqueles que, por toda a sua vida nesta terra, não buscaram senão a Deus. Vale lembrar ainda que é de Santa Teresa aquela frase do seu poema místico: morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Então, ela está querendo dizer que trazia como que angústia de morte em vida. Morro porque não morro. Angústia de morte porque sua morte não chegava, para assim poder encontrar-se com o Senhor em definitivo. Santo Inácio de Antioquia, diante da iminência do seu martírio, ele foi lançado aos leões, disse assim: se os animais ferozes se negarem a triturar-me, ele disse a seu próprio respeito que seria triturado como trigo, do qual se faz a hóstia sagrada. Se os animais ferozes se negarem a me triturar, incitá-los-ei a isso. Ou seja, ele queria a morte, porque sabia que com sua morte se encontraria com o Senhor. Não é à toa que São Paulo fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Assim sendo, nem mesmo a lembrança dos pecados cometidos, se já arrependidos, pode prejudicar a felicidade do justo na hora da sua morte. A pergunta: quando um cristão poderá estar convencido de que Deus lhe perdoou os pecados, responde São Basílio, quando ele puder dizer: eu odeio e detesto os meus pecados, pois todo aquele que odeia o pecado pode ter a certeza do perdão. A certeza do perdão, então, do verdadeiro arrependimento, é quando trazemos ódio ao pecado cometido, com o qual tão gravemente ofendemos nosso Senhor. Se nem as lembranças do pecado podem tirar a felicidade da morte, nem mesmo as dores e sofrimentos que precedem a morte poderão impedir a felicidade do justo, pois não lhe resta mais tempo para buscar outro meio para testemunhar o seu amor a Deus. Então, ele recebe alegremente estas dores, oferecendo-as como última prova do seu amor por Deus. Assim diz Santo Agostinho: a morte, que na lei natural era a pena do pecado, é na lei da graça um sacrifício expiatório, pelo qual podemos nos certificar da remissão dos nossos pecados. Tendo buscado então a perfeição em vida, tendo odiado os pecados cometidos, podemos ter a certeza que a morte certifica-nos da remissão dos nossos pecados. Se nem a lembrança dos pecados cometidos, nem os sofrimentos podem tirar a alegria daquele que crê na hora de sua morte, tampouco o inferno turbará a feliz paz do justo na hora de sua morte, pois este terá a certeza de que Deus tem mais apeito a nossa salvação do que o demônio a nossa perdição, uma vez que o amor de Deus para conosco é maior do que o ódio do demônio contra nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.